Hi, meu nome é Paloma e hoje eu vou fazer um vídeo contando pra vocês coisas que as pessoas acham sobre o Brasil. Antes disso e antes que eu esqueça, dá uma curtida, compartilha, comenta, manda sugestões que eu vou sempre ouvir, ok? Vamos lá! Primeira coisa, eu não sei o que acontece com o mundo, mas eles acham apenas que o Brasil é dividido em Rio e São Paulo. Mais ainda São Paulo, acho que eles pensam que o Brasil inteiro é só São Paulo. Quando você fala, eu sou do Brasil, as pessoas perguntam, você é de São Paulo? Não, gente, eu sou de Salvador. Aí tem que explicar onde é, qual é a diferença, porque realmente as pessoas no mundo acham que só existe Rio e São Paulo. Não imaginam o tamanho, a imensidão que é o Brasil. As pessoas, quando você fala, então você mora em uma cidade pequena, no interior e tal. Não, eu moro em uma cidade grande também, e aí eu explico tudo isso. É meio complicado, é meio estranho isso ainda aqui em Toronto, porque, gente, tem muita gente de outras cidades aqui, até mais do que São Paulo. Tem muito paulista, óbvio, mas, por exemplo, tem muita gente de Recife, entendeu? Eu acho que é uma das maiores comunidades, assim como pessoal mineiro, tem várias pessoas de outras regiões e sempre eles perguntam se você é de São Paulo. Eu entendo que provavelmente as notícias, essas questões econômicas, blá blá blá, tudo envolve mais São Paulo e Rio de Janeiro, porém, portanto, todavia, a mesma coisa pra lá, porque o Canadá só tem Toronto, né? Então, não faz sentido, assim como os Estados Unidos só tivesse Washington, enfim, não. É muito grande e eu acho que a gente tem que reafirmar o quanto nosso país é grande cada vez mais e não apenas só por duas cidades, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, essa é uma questão que eu acho estranha daqui. Vamos para a segunda. As pessoas aqui, eu não sei se no resto do mundo, elas acreditam que nós falamos espanhol. Eu sei que nós somos, na América do Sul, o único país que fala português, porém, portanto, todavia, as pessoas ainda querem discutir comigo que o Brasil fala espanhol. Eu falo, não, pessoal, o Brasil só fala português. Não, então metade do Brasil fala português e a metade fala espanhol, porque brasileiros falam espanhol. Não, não falamos espanhol. Eu até explico assim que na escola, eu não sei como são nos outros estados, mas lá em Salvador você estuda português, né? E você escolhe entre inglês e espanhol. E claro que a gente não pode ser hipócrita de dizer que nosso idioma não é um pouco parecido. Porém, portanto, todavia, nós brasileiros entendemos mais espanhol do que os espanhóis entendem português. Então, assim, as pessoas realmente acreditam que nós falamos espanhol. Inclusive, quando você chega em algum lugar, você fala que você é do Brasil, as pessoas começam a falar espanhol com você. E você fala, não, eu não falo espanhol. As pessoas, como você não fala espanhol? Não, não falo. Porque as pessoas realmente acreditam que nós falamos espanhol. Vai entender. Terceiro fato é: morar em Salvador, como é o meu caso, faz com que as pessoas achem que eu sou de El Salvador. Eu fui uma vez para uma entrevista de emprego que praticamente eu acho que o rapaz me chamou para entender como era a minha vida. Que quando eu cheguei lá, a primeira pergunta dele foi: Paloma, me explica uma coisa, seu nome é... Porque meu sobrenome é italiano. Seu sobrenome é italiano, você tá dizendo aqui que você nasceu no Brasil, mas sua experiência é em El Salvador. Aí eu, Não, minha experiência é em Salvador, na minha cidade. Salvador, eu falei, é El Salvador, é um país e minha cidade chama-se Salvador, a primeira capital do Brasil. Aí eu fiz uma aula de história pra pessoa, pra explicar pra ele que na verdade não, eu não sou de El Salvador e sim sou de Salvador. E ainda assim, a gente precisa explicar sempre isso. Agora teve um caso super legal com meu marido, logo que a gente chegou aqui. Uma vez ele tava indo me buscar na escola e tal, e quando eu saí ele tava super feliz, tava dando risada. E aí um rapaz passou por ele, perguntou pra ele de qual parte da África ele era. E aí ele pegou e falou assim, não, eu não sou da África, eu sou do Brasil, tal, não sei o que. Aí o cara falou assim, sério, tal, eu achei que você fosse do leste da África, alguma coisa assim. O cara ficou falando pra ele, aí era um senhor, né? Aí ele falou, não, eu sou do Brasil. Aí o rapaz perguntou pra ele de onde ele era do Brasil. Aí meu marido falou que era de Salvador. O rapaz não acreditou, abriu os braços e foi de encontro a meu marido e abraçou ele forte, 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 e virou pra meu marido e falou assim, então nós somos irmãos. E o cara, óbvio, era africano e ele sabia de toda a história de Salvador, da questão dos portugueses, escravos, e a história do Brasil, né? Engraçado isso porque africanos, pessoas de uma nacionalidade mais similar à nossa, nem português sabe, eu não sei explicar. Mas enfim, algumas poucas pessoas sabem da história e de toda a cultura que envolve Salvador, mas a grande maioria não sabe. Claro, como a gente falou no primeiro tópico, né? As pessoas acham que o Brasil é só Rio e São Paulo. Mas
ainda acontece esses casos separados, assim, é uma história bem legal. Meu marido se emociona quando ele fala, porque foi muito forte, sabe? O rapaz parou ele na rua e abraçou ele e agradeceu. O cara ficou falando assim pra ele: não acredito, olha meus cabelos brancos, não brinque comigo, você é de Salvador mesmo? E foi uma história legal que a gente leva aqui com carinho. Uma outra coisa que acontece aqui é o seguinte: as pessoas acreditam que só existe Rio e São Paulo, certo? Só que as pessoas acham que todos nós conhecemos a Amazônia. É engraçado isso, porque eu já conheci inclusive 2 canadenses que já visitaram a Amazônia. E quando eu falo que eu nunca fui na Amazônia, eles acham um absurdo. Só que eu explico que assim, a Amazônia é muito longe de algumas cidades, como Salvador, por exemplo. Além de ser uma viagem cara, não é simples assim, eu vou ali na Amazônia rapidinho e volto. Não, tem toda uma estrutura pra ir lá, certo? Então, assim, eles acreditam que, assim, todos nós brasileiros vamos sempre à Amazônia, frequentamos, conhecemos, e é algo muito comum pra nós. Não vou mentir que isso me deixa um pouco frustrada, pessoalmente, porque eu queria ter a oportunidade de ter conhecido a Amazônia. Eu acho que ainda vou, sim, está nos meus planos, mas eu me sinto meio... Como é que eu posso dizer? Tipo, meio triste por uma coisa que é tão conhecida no mundo, que é tão nossa, e eu falar que eu sou do Brasil e eu não conheço a Amazônia. Isso é uma coisa que me deixa constrangida, porque eu realmente, não só pra dizer para o mundo que é nosso e que eu conheço, mas porque, poxa, tem gente de outros países que conhecem e a gente não, sabe? Então, é uma coisa que sempre me perguntam quando eu falo que eu sou do Brasil, se a gente conhece a Amazônia, porque pra eles é uma coisa assim fantástica e a gente não valoriza tanto, né? Então é meio assim, mas está nos meus planos. Breve Amazônia, estou chegando, hein? Uma outra questão que sempre me perguntam aqui é qual dialeto eu falo. Eu não sei se vocês sabem, a grande maioria, mas assim, a maioria dos países da África ou Filipinas ou alguns países ocidentais, enfim, orientais também, eles falam dialetos, além da língua oficial do país, enfim, cada região tem um dialeto. Uma vez eu peguei um táxi com um rapaz, eu não me lembro de onde era, mas assim, ele falou que o país dele, além da língua oficial, tinha tipo assim, 100 dialetos, que praticamente cada bairro, cada família falava um dialeto diferente. E ele falava, tipo assim, os 3 dialetos, além da língua oficial e além do próprio inglês. E aí eu explico sempre, não, a gente não fala nenhum dialeto, a gente fala português e ponto. Uma vez um filipino, um amigo meu, ele falou assim: não, Paulo, eu tenho certeza que vocês falam algum dialeto. Eu falo, não. Eu falei assim, lá em Salvador, a gente não... Eu falo assim, tudo bem que a gente tem um dicionário baiano, que a gente brinca, que a gente tem muitas gírias, coisas só nossas, mas não chega a ser um dialeto. São gírias e tal. Aí ele, não, mas e os índios? Eu, gente, pelo amor de Deus, tipo assim, os índios é uma parte, uma minoria, infelizmente, do nosso país. Eles estão em uma determinada região. Provavelmente, sim, eles têm o dialeto deles, mas nós que vivemos na cidade, a gente não tem acesso a esse dialeto. Se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Mas assim, eu não conheço ninguém que saiba o dialeto que alguma tribo indígena fale. Então eu falo, não, nós não temos dialetos oficiais, vamos dizer assim. Mas é possível que tribos indígenas falem uma língua diferente, mas isso não é comum no Brasil, como é comum na Filipinas e em alguns países da África. Acho que quase todos os países da África. Então assim, tipo, eu tinha esse meu amigo filipino, por exemplo, ele falava a língua oficial da Filipinas, ele falava inglês, ele falava outros 2 dialetos, que era o dialeto da região dele e o dialeto da região da esposa dele, que tipo assim, era tipo norte e sul e cada um falava um dialeto diferente. Isso não acontece no Brasil, mas eles acham que sim, ainda mais porque o Brasil é um país tão gigante, né? Mas não falamos dialeto. Um outro ponto que eles sempre me perguntam é, como o Brasil é um país tropical, se a nossa vida, o nosso trabalho, se tudo nosso está voltado à praia e a festas. Eles realmente acham que a gente vive em uma festa todos os dias, todos os anos, todos os momentos. E eles pensam realmente que a gente vive na praia ou que todas as cidades e capitais do Brasil têm praia. E eu explico que não, que a minha região específica tem praia, mas outros lugares não tem praia. Porque o país é um país gigantesco, claro, e tem lugares que não tem praia. Assim como tem lugares que são mais festivos, assim como tem lugares que não são, depende da época do ano. Mas eles acreditam que realmente a gente vive um carnaval o ano inteiro, mas não é real, viu? Eu explico, detalhe, falo, não, olha isso aqui, no dia a dia não existe, ok? Tudo bem que no passado eram 7 dias, hoje em dia são 15, daqui uns dias vão ser um mês de carnaval, mas não é o ano todo, a gente trabalha normal. Certo, gente? Um outro ponto que está ligado a essa questão também de ser um país tropical é a questão da sexualização
dos brasileiros, assim, eles sempre acham que mulheres e homens também, porque a gente fala muito de mulher, eu falo muito de mulher porque eu sou mulher e vivo na pele isso, mas eu sei que também os homens brasileiros são muito sexualizados. Então, assim, eles sempre acham que a gente, em geral, homens e mulheres, a gente sempre tem esse lado caliente, aflorado, apenas porque somos brasileiros. Então, sempre quando você fala que você é brasileiro, você percebe um olhar, assim, diferente, porque, nossa, você é brasileiro, sabe? E não, assim, de admiração, e sim por essa questão sexualizada da situação, do ser, vamos dizer assim. Então, sempre eles pensam, ai, é um povo quente, é um povo... Ou então, assim, todos os brasileiros, nós sabemos dançar lambadas, salsa, essas danças que assim, nada a ver, mas são danças que são mais calientes, mais de pegação, sabe? E, tipo, nada a ver, né? Mas é real. Então, assim, essa realidade não é apenas pra mulheres, tá? Essa realidade também é pra homens. Eu sei disso porque eu tenho amigas que não são brasileiras e elas pensam a mesma coisa sobre homens brasileiros, assim como homens estrangeiros pensam isso sobre mulheres estrangeiras. Então, essa sexualização do Brasil, ela não é apenas feminina, ela também é masculina. Os homens brasileiros, eles também sofrem isso. Então, assim como qualquer homem do mundo sonha pegar uma brasileira, porque sim, é real oficial, todas as mulheres do mundo sonham um dia pegar um homem brasileiro, porque um homem brasileiro é quente. Então, nada a ver, mas eles pensam isso, infelizmente. Uma outra questão, e não menos importante e meio estranha, porque eu acho que isso tem a ver com questão de estudo, inclusive, é que as pessoas acham que no Brasil só tem pessoas negras. Toda vez que eu falo que eu sou brasileira, as pessoas me perguntam, oxe, como assim você é brasileira? Oxe, eles não falam oxe. Mas, tipo, como assim você é brasileira, você é branca, tal, de que região você é, seus pais imigraram, qualquer coisa do tipo. E eu explico que não, que o Brasil é um país colonizado, mixigenado, e que tem pessoas de todos os tipos e afins. E esses dias eu até peguei pra um amigo meu canadense, ele falou pra mim assim que uma vez ele conheceu uma menina, loira, dos olhos azuis e tal, e a menina era portuguesa. Ele falou, não, você não é portuguesa. Como assim você é portuguesa tal? Aí eu falei, oxe, mas peraí. Aí eu peguei meu Instagram, aí abri o perfil de umas amigas minhas, brancas, loiras, de olhos azuis. Eu falei, mas olha cá, tipo, é brasileira. Ele, não acredito. Eu falei, é brasileira, minha amiga. Eu falei, olha minha mãe, olha minha avó, olha meu pai. Eu falei, não tem nada a ver. Eu falei assim, a história do Brasil é exatamente isso. A nossa história está totalmente ligada à questão da miscigenação. E o legal do Brasil é isso. Eu falei até pra ele, eu falei, talvez aqui você não veja muito essa mistura entre negros e brancos e tal. Aí ele falou, não, existe, são os mulatos, né? Aí eu falei, mais ou menos. Mas aí eu, inclusive, mostrei a foto do meu sogro e da minha sogra, que minha sogra é negra e meu sogro é descendente de italianos. E ele é bem branco, chega a ser rosa. E ele falou, não é possível isso. Eu falei, exatamente. Eu falei, por isso meu marido é o chocolate. Brincando, mas assim, eles acreditam que a gente é um território 100% negro. E eles ainda se espantam quando alguma pessoa branca fala que é brasileira. Eu tenho amigas aqui que são brancas e as pessoas falam, não é possível, como assim você é brasileira? É meio estranho isso, porque, gente, a gente sabe... Tem coisas que eu acho estranho, tipo assim, achar que a gente fala espanhol, ou achar que no Brasil só tem negro, ou que falamos dialetos indígenas, porque pra mim tem totalmente ligado à questão do estudo. E isso é uma coisa que eu acho que nós fazemos melhor do que muita gente do mundo, tá? Muito, inclusive, muito melhor do que os países que se dizem... O avião passando. Essa questão do estudo, inclusive, é uma coisa que eu acho que a gente está à frente, muito à frente de muitos países do mundo, inclusive países que se dizem desenvolvidos e de primeiro mundo, tá? Porque o que eu sinto é que nós brasileiros estudamos muito mais história em geral do que muitas outras nacionalidades. Então, assim, achar que no Brasil, nos tempos de hoje, só existe negro, ou falamos dialetos indígenas, ou falamos espanhol, tá totalmente ligado a uma questão pra mim de estudo e de história do mundo, digamos assim. De novo? Tô falando que esse negócio tá estranho, toda hora passando esses aviões estranhos. Enfim. O avião passou. Então, com isso o que eu quero dizer é que você vai com isso tudo que eu disse que eles pensam sobre os brasileiros, que eu quero dizer é o quê? Você vai sim se surpreender com perguntas desse tipo. É inevitável.
Algumas você vai ficar meio pé da vida, porque chega a ser chato acharem determinadas coisas sobre nós, mas você vai se acostumar, porque são corriqueiras e normais também, porque ninguém é obrigado a saber a história do mundo todo. E eu percebo que existe uma curiosidade muito grande em torno de nós brasileiros. Eu acho que falta, na verdade, uma nova apresentação do Brasil para o mundo, sabe? Eu sei que a gente está num momento super delicado de corrupção e blá blá blá, crise política, mas eu acho que falta a gente se apresentar de uma forma diferente para o mundo. Acho que falta a gente mostrar coisas diferentes que nós temos para o mundo. Então, quem sabe esse canal é uma porta para abrir novas ideias para novos brasileiros e, enfim, mostrar para o mundo um novo lado do Brasil, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês curtem, compartilham, comentem lá embaixo. Por favor, podem deixar sugestões e até domingo que vem. Beijo, tchau, tchau.